Oi, gente, tudo bom? Bem, conforme a gente avisou no grupo, lá no WhatsApp, eu vou gravar o que seria a nossa aula online dessa semana e disponibilizando assim para todo mundo acessar no YouTube. A gente tem vários estudantes, vários colegas com dificuldade de acesso à internet, ainda sem energia ou sem água, enfim, por causa do ciclone que aconteceu essa semana. Então, fazer assim desse jeito hoje, tá? Eu espero que todos até o final da semana estejam, né, com tudo normalizado. Foi uma situação bem complicada essa semana para todo mundo, para muita gente continua complicado. E eu espero que vocês consigam assistir a aula. Só um aviso antes, é que essa aula, como o assunto dela é um pouco extenso, eu vou dividir em duas partes. Hoje eu vou tratar de alguns tópicos e vou gravar uma outra para a semana que vem tratar dos outros tópicos. A gente está caminhando para o final do nosso curso, já na parte de coerência, agora vamos trabalhar mais parágrafos. Mas terminando essa parte de coerência, a gente já parte para a argumentação e está indo para o finalzinho do curso. Mas hoje essa aula sobre coerência textual é uma aula bem mais detalhada. A gente vai ver vários elementos aqui importantes, são fatores de coesão, de coerência textual. Estou falando de coerência agora, não coesão. Então, vamos trabalhar esses conceitos, tá? Eu vou ficar alternando aqui a apresentação, às vezes eu apareço, às vezes eu coloco a apresentação para não ficar o tempo inteiro somente no PowerPoint, tá? Então, deixa eu dividir com vocês aqui a tela da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre... Deixa eu abrir aqui. Vamos abrindo. Vou jogar aqui tela cheia. Uma hora vai. Tá aí. Então, a aula 6, parte 1, fatores de coerência, do nosso curso de redação para economistas, e hoje a gente vai, né, usar muito esse conteúdo. Estou usando como referência esse livrinho citado no texto, A Coerência Textual, da Ingedor Vilaça-Koch e Luiz Caldas Travalha. Então, esse é o nosso livro-texto de hoje, começando a nossa aula. Então, vamos retomar os conceitos que a gente começou na aula passada. A gente tratou no nosso último encontro. A coerência diz respeito às possibilidades de se estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários. Então, quando a gente fala de coerência, a gente fala de sentido do texto. A capacidade que o autor, a autora tem de fazer um texto que faça sentido para quem vai ler, né? O seu leitor hipotético. A leitura e a compreensão de um texto é uma atividade de solução de problemas. Essa é uma coisa bem interessante colocada pela Koch e o Travalha. Ler um texto é solucionar problemas. Ao descobrirmos a solução final, estabelecemos, portanto, a coerência do texto. Né? Aquela ideia de entendi, aleluia, entendi o texto. Quando você lê um texto muito fácil, o entendimento é tranquilo. Quando você lê um texto difícil, um autor mais complexo, um tema mais árido, então você faz uma leitura completa do texto e às vezes a compreensão não vem de primeira. Aí você tem que fazer uma segunda leitura do texto para ir montando um conhecimento. Se vocês lembrarem que a gente tratou lá atrás, a gente falou justamente de quê? De ser capaz de identificar palavras-chave, ideias fundamentais ao longo dos parágrafos, porque isso vai construindo uma série de pontes e pistas para a gente chegar ao conhecimento do texto, né? A compreensão plena do texto. Então, resolver o problema do texto, solucionar os problemas. E essas pistas, as palavras-chave, as ideias fundamentais, identificar os temas, os paralelismos, os elementos que o autor ou autores estão utilizando para direcionar a nossa leitura, isso faz com que a gente compreenda o texto, isso faz com que a gente entenda
o texto de forma mais coerente. Tá? Por isso, escrever com coerência dá ao leitor, né, as chaves adequadas para abrir o sentido do texto à medida que lê. Então, escrever um texto é fornecer para o leitor esses elementos, né, essas chaves adequadas para que ele decifre o texto. Senão o texto se torna tão fechado que é incapaz de transmitir informação. Né? E não é isso que se deseja, a gente quer que o texto faça sentido. Tá? Deixa eu só cronometrar meu tempo aqui, minha gente. Tá. Por isso, escrever com coerência... portanto, a construção da coerência decorre de uma multiplicidade de fatores. Então, isso tudo, retomando um pouco nosso conteúdo anterior, vamos então falar dos fatores. Os fatores que a gente precisa e vamos tratar nessa aula e na outra são esses 11 fatores aí. Elementos linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento compartilhado, inferências, fatores de contextualização, situacionalidade, informatividade, focalização, intertextualidade, está escrito errado aqui, né? É intertextualidade, não intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade, consistência e relevância. Então, esses são os fatores de coerência enumerados na COC e Travalha 2018. Tá bom? Então, hoje a gente vai tratar nessa aula dos primeiros 4, porque alguns deles são mais extensos, outros são menos extensos, alguns a gente consegue fazer mais rápido e outros de forma mais lenta. Vamos tratar, então, dos primeiros 4 na aula de hoje. Tá? Então, o primeiro deles são os elementos linguísticos. Os elementos linguísticos dizem respeito às estruturas sintáticas e à escolha adequada de palavras. Né? Quando a gente fala de sintática e semântica, a gente está falando de gramática, certo? Gramática é aquele exercício formal da língua de entender estruturas e significados dos termos, das palavras e dessas estruturas. Então, é claro que ao escrever um texto, para que o texto seja coerente, a gente faz com que a estrutura seja coerente. A gente percebe logo quando uma estrutura é estranha. Né? Todo mundo que já viu as frases do mestre Yoda, né, lá de Guerra nas Estrelas, sabe que ele fala as coisas ao contrário. Aquilo é uma estrutura sintática estranha para todo mundo. Então, a gente entende aquilo como muito complicado. Quer dizer, Guerra nas Estrelas não é um filme assim de muitas frases. Muita coisa explodindo e naves voando, enfim. Tem uma história por trás, tem toda uma coisa lá baseada num livro do Joseph Campbell, né, dos anos 70, né, a construção, a trajetória do herói, então, a forma como os mitos são construídos. Então, o George Lucas repetiu isso na sua história lá criada em uma galáxia muito distante. Mas, enfim, as frases do Yoda são frases com estrutura sintática estranha. Se a gente usar isso escrevendo para a economia, não dá certo. Se você usar isso na literatura, é interessante. Grandes autores usam estruturas sintáticas muito diferentes. Eu costumo sempre falar aqui do Saramago, que faz aquelas frases enormes, né? É o estilo dele. Graciliano Ramos, um autor brasileiro que tinha, né, todo um estilo próprio de descrever a linguagem típica do sertão brasileiro, enfim. Os autores de literatura usam recursos vários, né, fantásticos, para poder dar mais arte, né, e outros elementos incomuns para os seus textos. Mas nós, ao escrevermos para a economia, a gente está falando de linguagem acadêmica, científica, que tem algumas características específicas. Quando você virar um economista muito famoso e começar a escrever para o Valor Econômico, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para algum jornal, aí você vai poder usar elementos de criatividade, um pouquinho mais de arte, né, ironia, outros elementos, mas tem que usar estruturas sintáticas adequadas. Essa parte formal serve como pistas iniciais, como ponto de partida para a elaboração de inferências e ajudam a captar a orientação argumentativa dos enunciados que compõem o texto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim. A minha experiência de orientador acadêmico, já orientei, sei lá,
de 2015 para cá, eu devo ter umas 40, 50 orientações ali na UFSC, juntando pós-graduação e graduação. E, enfim, a gente vai construindo, né, uma vivência com os nossos orientandos ali em questão de produção de texto, porque orientação basicamente tem muito a ver também com a coisa da produção de um texto, que é a monografia. Uma coisa que eu sempre enfatizo, né, a qualidade do texto, trabalhar bem essa coisa da qualidade do texto. E eu sempre lembro, quando eu lido com os meus orientandos, dos erros cometidos quando estudantes, né? Quando estudantes fazendo prova, eles são estudantes ainda fazendo monografia. Quando estudantes fazendo prova, nas provas os alunos cometem certos erros, né? E eu digo sempre, olha, e bem, monografia aparece muito desses erros às vezes, as frases enormes, gigantes, e a gente diz, olha, procure fazer frases curtas, é sujeito, verbo, predicado. Se abrir um parêntese, se abrir uma observação lateral, seja ela qual for, tome cuidado. Tem coisas que não tem que estar no texto principal, você joga para a nota de rodapé, porque é secundário, então não faz sentido estar ali, vai aumentar muito a frase, vai criar um parágrafo enorme, sem necessidade, sabe? A gente vai dando recursos para os orientandos construírem textos mais fluidos para a sua monografia ficar melhor. Então, isso é importante, né? Porque isso tem muito a ver com a estrutura sintática. Essa coisa que parece bobinha, mas o pessoal esquece. Sujeito, verbo, predicado. É a estrutura básica e tem que usar direito. Senão, né, frase sem sujeito, frase sem verbo, só predicado, em texto acadêmico, uma coisa meio louca, né? Às vezes o sujeito está implícito, mas implícito como? Se não usou os elementos de coesão de forma adequada, eu não sei do que você está falando. Você começou com um predicado, mas não disse qual era, né, o objeto, sujeito daquele predicado. Então, o primeiro elemento é a estrutura sintática. Ela não é tão fundamental para nós, que significa dizer, a gente não está aqui dando um curso de gramática, não é nossa ênfase, de jeito nenhum, mas a gente precisa saber utilizar a estrutura da nossa língua. Tá? Se estiver escrevendo em português, se estiver escrevendo em inglês ou em qualquer outro idioma. Segundo elemento, vamos lá, então. O elemento 2, conhecimento de mundo. Se o texto fala de coisas que desconhecemos totalmente, será difícil calcular o seu sentido, ele nos pareceria desprovido de coerência. Então, vamos dar um exemplo aí, tá? O teorema de ponto fixo de Kakutani permite demonstrar a existência do equilíbrio geral de Arrow-Debreu de forma mais rigorosa do que o teorema de Kakutani. Não, eu fiz uma revisão. Na verdade, são dois teoremas, é o teorema de Kakutani versus o teorema... Quem é o outro cara, gente? Vou lembrar daqui a pouco. Eu vou corrigir o texto antes de mandar para vocês, mas está aí. Tem dois matemáticos que criaram teoremas de ponto fixo e eles são utilizados pela microeconomia avançada para demonstrar equilíbrio geral. Equilíbrio geral ser demonstrado rigorosamente não se usa mais aquela coisa lá do Walras de contar equações, tá? Porque aquilo pode não ter solução. Na geometria, na álgebra linear, se demonstra que nem sempre o fato de ter n incógnitas e n equações eu tenho solução. Se o determinante não for nulo, não tem solução. Aí, os matemáticos avançaram, né, um teorema que é mais rigoroso e que permite uma prova mais firme do equilíbrio geral. Bem, por que eu estou explicando tudo isso? Justamente porque a maioria de vocês, na verdade, eu acredito que todos e todas não viram equilíbrio geral demonstrado de uma forma rigorosa, porque isso aí só no mestrado, né? E olhe lá, não é todo mestrado que vai fazer você estudar os livros de microeconomia de forma tão avançada para chegar na demonstração matemática específica de teoremas de ponto fixo. Estou tentando lembrar o nome do outro aqui, daqui a pouco eu lembro. No final da aula eu lembro, como acontece lá na sala de aula, tem hora que eu esqueço o nome do figurinha e só lembro depois. Na hora que eu estava digitando eu lembrei, agora eu esqueci completamente. Não, mas por que esse exemplo? Porque isso aqui
na verdade, para quem já estudou, isso aqui faz sentido, né? O equilíbrio geral de Errol-de-Breu é uma referência, porque Errol-de-Breu são os caras que ganharam o Nobel de Economia porque demonstraram a teoria de equilíbrio geral dos anos 60 de forma rigorosa. Então, a economia conseguiu escapar das armadilhas deixadas lá pela demonstração frágil do Walras. Isso foi que criou todo um mainstream econômico pós-anos 60 em torno do equilíbrio geral. Isso afetou a macroeconomia, tem toda uma história aí. Né? E aí os teoremas de ponto fixo, que são desses dois matemáticos, Kakutani é um deles, o outro é o... Não vou lembrar. Já virei meme, né? Estou dando aula, esquecendo o nome do cara. Em Brouwer, teorema de ponto fixo de Brouwer. B-R-O-W-E-R. É Brouwer o matemático, não é Brouwer o violonista. Existe um violonista. Brouwer, música clássica, não é esse cara. Bem, então o teorema fixo de Brouwer permite demonstrar a existência do equilíbrio geral de Errol-de-Breu de forma mais rigorosa do que o teorema de Kakutani. São dois teoremas e um deles é considerado mais rigoroso do que o outro. Bem, aqui a gente está falando de uma visão de mundo, mas só quem domina isso aqui consegue decifrar essa frase. Então ela parece incoerente, porque eu estou falando de nomes que vocês não conheciam antes, certo? Então, se o texto fala de coisas desconhecidas, é difícil calcular o sentido dele. Não dá para saber, numa primeira leitura de uma pessoa leiga nesse assunto, se isso aqui está correto ou incorreto. Na verdade, né? Se eu fosse bastante, como está na moda agora, falsificar coisas, né? Eu poderia usar isso tudo aqui e isso é tudo falso, tá? Fake news. Na verdade, tirando o fato de eu ter repetido Kakutani 2 vezes, o teorema de Brouwer e de Kakutani são 2 teoremas utilizados. Quem quiser, eu dou referência depois, você pode ir lá brincar com eles. O mesmo princípio vale para nós quando redigimos para outros lerem. Quem é o nosso público potencial? Eles detêm o conhecimento compatível com o que tratamos no texto. Então, quando você escreve de economia, você tem que lembrar para quem você está escrevendo. Você escreve de economia para economistas, por exemplo, na monografia, você está escrevendo para uma banca que basicamente é formada por pessoas que dominam aquele assunto, conhecem aquilo. É diferente de você escrever um texto de divulgação de economia para pessoas não formadas em economia. O nível de linguagem muda, o nível de coisas técnicas mudam, tá? Você tem que lembrar de para quem você está escrevendo. Vamos falar rapidamente sobre como adquirimos e arquivamos conhecimento do mundo. Então, a gente tem aí uma pequena abertura aqui nesse momento sobre como a gente adquire conhecimento. A gente adquire conhecimento, como a gente sabe, vivenciando, experimentando coisas. É a vida que faz com que a gente adquira conhecimento do mundo. E a gente armazena isso na forma de informações, experiências, conhecimento, em blocos que os estudiosos de teoria do conhecimento, teoria da informação, chamam de modelos cognitivos. Então, a gente vai passar rapidamente aqui alguns desses modelos. De acordo com Wikipédia. Vocês estão vendo que a maluquinha do Google está espionando, né? Nada estranho, é assim que funciona o mundo, né? O celular está de lado aqui. Então, vamos falar rapidamente aqui dos modelos cognitivos. O primeiro desses modelos cognitivos são frames. Frames são conjuntos de conhecimentos adquiridos e armazenados sob certos rótulos, mesmo que nós não apliquemos nenhum tipo de ordenação a esses rótulos. Exemplo, se a gente fala de economia, nós que lidamos com economia, que estudamos economia, eu, professor, você, estudante de economia, eu acho que os não estudantes de economia que estavam no curso, não sei se ainda permanecem, mas, enfim, lembrando que o curso tem muito essa coisa da ênfase em economia. Quando a gente fala em economia, nós temos uma série de conhecimentos que a gente vai colocando lá, né? A gente fala de PIB, de renda per capita, de dinheiro, de mercado financeiro, de câmbio, de emprego, de produção. São, né, conceitos e ideias que são... E a ideia, quando a gente fala economia, ela nos remete a isso. A economia é um frame que nos remete a uma série de conhecimentos que a gente vai formando ao longo da vida de estudante e de profissional, né, atuante na área de economia. E isso aqui não necessariamente está ordenado, mas a gente lembra disso, né?
Esquemas. Segundo o modelo cognitivo, são os esquemas. Um conjunto de conhecimentos armazenados em sequência temporal ou causal. Daí a ideia de ser esquema, porque esquematizado, né? A gente coloca as coisas em ordem. Então, um exemplo de esquema, como acessar um filme por streaming, né? A gente está acostumado a fazer isso, existe uma certa ordem em fazer aquilo, né? Tem um jeito de fazer. Como preparar um churrasco, né? Tem um jeito de fazer. Quem já preparou churrasco uma vez tem uma ideia do que é que tem que fazer, quais são as etapas, né? Por exemplo, como é que se acende o fogo para poder depois, como é que se salga a carne, como é que se corta alguns cortes específicos, sabe? Tem esquemas. Nem sempre eles estão escritos, eles são tácitos, são mentais, a gente tem isso na cabeça. Como é que a gente prepara um arroz, um feijão, um macarrão? Tá? A gente tem um jeitão lá na cabeça já, tem que fazer isso, isso e isso, e em sequência. Né? A gente aprendeu e não fica o tempo todo voltando para a receita. A gente sabe fazer. Tá? Planos. Planos são conjuntos de conhecimentos sobre como agir para atingir determinado objetivo. Exemplo, como resolver um problema de otimização utilizando multiplicadores de Lagrange. Quem já fez micro, quem estudou economia e matemática, enfim, já fez micro 1, micro 1, aqui na USP, em outras universidades eu não sei. Aprende a usar lá, aprende a fazer cálculos de otimização. Né? Você tem um consumidor, uma firma, uma restrição e uma função objetivo, e aí vai utilizar Lagrange para resolver. Aí tem toda uma série de regrinhas. Como é que eu aplico Lagrange? Eu vou criar uma equação chamada Lagrangiana, eu vou derivar toda a Lagrangiana, igualar as derivadas parciais a zero, e aí aplicar, né, um sistema de equações, resolver as variáveis e chegar ao resultado. Pronto. Tem um modelo, certo? É um plano que eu vou fazer em sequência. Então, na hora de fazer a prova, quem lembrar do plano acerta. Tende a acertar. Quem não lembra do plano fica lá boiando. Né? Scripts são conjuntos de conhecimentos sobre modos estereotipados de cada cultura, inclusive em termos de linguagem. Exemplos: rituais e crenças religiosas, fórmulas sociais de cortesia, de convívio social. São scripts porque a gente sabe que quando chega num lugar e a gente é apresentado a uma pessoa, como é que a gente reage nessa apresentação? O que é que a gente deve fazer uma vez que foi apresentado? Aquela coisa de quando você vai brindar, todo mundo, né, alguém faz a homenagem, todo mundo brinda e bebe em sequência. Né? Já pensou? Brindar e botar o copo na mesa de volta, a taça, meio que desonrar o brinde. Né? Então, são regras de convívio social que a gente aprende. Né? São scripts sociais, são scripts rituais que a gente faz. A formatura, né, de economia, tem um ritual ali, né, de colar grau. É um ritual que existe há centenas de anos. Né? Um ritual que a gente repete porque ele foi criado assim lá desde que existe universidade. Né? Declarar o grau do formando, da formanda. Tá? Isso é muito ritualístico, isso tem a ver com script. Superestruturas e esquemas textuais são conjuntos de conhecimentos sobre diversos tipos de textos que adquirimos à medida que temos contatos com eles. Por exemplo, quando você nunca leu determinado autor, você vai estudar economia política e começa a ler Adam Smith. Dali para frente, ao longo da sua vida acadêmica, várias vezes vai ser feita a referência a Smith, aí você leu alguns trechos de Smith, você vai mais ou menos lembrar do que é que você está falando. Da mesma forma, quando você lê um outro economista e tiver que debater com ele, né, em algum texto, a referência a ele deixa de ser estranha. Para quem nunca leu Smith, ele não entende a estrutura do pensamento de Adam Smith, o esquema textual, a ideia da mão invisível, como é que ela surge lá no texto de Smith. Então, tem essa dificuldade em acompanhar, sabe? Então, tem alguns autores, aqui eu estou seguindo rigorosamente o que foi apresentado no texto da Koch e do Travaglia, mas tem autores que simplificam muito isso aqui, falam só de frames e esquemas, porque você poderia dizer que planos e scripts são espécies de esquemas, a própria superestrutura. Então, tem autores que diminuem esses modelos para uns 2 ou 3 modelos, mas aqui eu estou usando exatamente como está no livro, parece ser um pouco mais sistemático. Tá? A nossa ênfase não é essa, mas é só para lembrar que é assim que a gente mais ou menos constrói conhecimento. O conhecimento cognitivo é adquirido não só pela vivência,
Mas há também o conhecimento científico sistematizado que se aprende formalmente, que é o que você, estudante universitário, faz dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade. O que você está fazendo ali? Você está tendo contato com livros, com um curso em que as coisas estão sistematizadas, formalizadas, né? Então, isso acontece via livros, escolas, cursos, universidades. Você vai fazer um curso desses que existem muitos cursos online sobre alguma área, alguma coisa específica, vai fazer um curso complementar, terminou a graduação e vai fazer um curso sei lá, de formação complementar em alguma área, quer aprofundar um determinado nível de conhecimento, então, ou vai fazer uma pós. Enfim. Esse conhecimento ele é formalizado. A grande diferença da formação para a informação é isso. Informação é solta, dispersa. Formação é sistematizada. Os pontos estão sendo ligados de forma ordenada, para que as coisas façam sentido, haja uma construção. Podem ocorrer problemas de coerência quando procuramos interpretar uma questão científica, um texto, um conjunto de dados sistematizados e tratados, com base no nosso conhecimento comum, a ideia de que o senso comum ou a visão de mundo muitas vezes atrapalham uma compreensão adequada do mundo ou do que está sendo discutido num texto. A gente tem visto isso acontecer demais no nosso país agora, certo? Existem pessoas que produzem fake news, inclusive utilizando estatística, tiradas de forma absurda e mal utilizadas para tentar justificar teoremas conspiratórios a respeito do que a gente está vivendo. Então, não preciso nem citar mais exemplos, isso aí vocês veem acontecer o tempo inteiro. Então, as pessoas estão fazendo mau uso ou trazendo a sua visão de mundo, seus pré-conceitos, suas visões a priorísticas para interpretar problemas que eles desconhecem. Tá? É a partir do conhecimento que temos que vamos construir um modelo do mundo, representado em cada texto. Cada texto traz um universo, um modelo textual. Esse mundo que o texto me apresenta nunca é uma representação fiel do mundo real, mas um recorte dele sob uma certa ótica. Acho que um estudante de economia vai aprendendo isso ao longo do texto, que, por exemplo, quando você estuda, vamos pegar a economia política como exemplo aqui, você estuda Adam Smith e Davi Ricardo, John Stuart Mill. Depois você estuda a Marx. E Marx diz uma coisa interessante que Marx diz, olha, Smith, Ricardo, eles estão fazendo uma teoria econômica que é a teoria econômica da burguesia. Eu pretendo construir uma teoria econômica do proletariado. Então, você mostra, já fica claro ali que existe uma visão de mundo diferente, um recorte diferente. Enquanto uma parte, na visão de Marx, dos autores está construindo um mundo teórico voltado para explicar o funcionamento do capitalismo sob a ótica burguesa, ele vai construir uma explicação do capitalismo sob a ótica do proletário. Certo? Então, cada um está aplicando um recorte sobre o mundo. Tá? Quando a gente fala lá na teoria econômica atual, olha, a microeconomia trabalha com o equilíbrio geral. Aquilo é um exemplo de um modelo de mundo, uma construção de mundo específica. A macroeconomia trabalha com outra construção de mundo específica. Modelo de economia fechada, modelo de economia aberta. Então, em qualquer texto, existem visões de mundo e eles vão aparecendo ali, essas visões vão se revelando como modelos do mundo no texto que você está escrevendo. Então, o texto sempre fala um pouco disso. Conhecimento do mundo é também a nossa forma de retratar o mundo. Ao escrever, você tira uma fotografia do mundo no texto. Essa fotografia não representa o mundo inteiro, mas um recorte dele. Tá? Vamos, como exemplo aqui de conhecimento de mundo, na parte 2, vamos usar um texto do Mark Blaug. Blaug é um economista que discute epistemologia da ciência econômica ou na metodologia do pensamento econômico. Vocês vão estudá-lo em algum momento no curso e é um autor que eu considero fundamental. Peguei um texto aqui dele. Tá? O economista entende por racionalidade. O que o economista entende por racionalidade não corresponde à compreensão que o leigo tem do termo. Para a economia, racionalidade significa escolher de acordo com uma ordem de preferências que é completa e transitiva, sujeita à informação perfeita e adquirida a alto custo.
Onde existe incerteza de resultados futuros, a racionalidade significa a maximização da vantagem de um resultado multiplicada pela probabilidade de sua ocorrência. Está tudo certinho, está tudo bonitinho, mas note que esse texto é extremamente hermético, ou seja, fechado, para qualquer pessoa que não tenha feito um curso introdutório mínimo de microeconomia, porque ele está falando do conceito de racionalidade e explicando que, para economistas, racionalidade tem uma interpretação muito específica, significa escolher de acordo com uma ordem de preferências. Essa ordem de preferências obedece a certas propriedades, elas são completas e transitivas, então tem que entender o que é o conceito de ser completo e transitivo. Sujeitas à informação perfeita, tem que entender o que é informação perfeita para uma análise microeconômica. Adquirida a alto custo, onde existe incerteza de resultados futuros, a racionalidade significa maximização da vantagem de um resultado, multiplicada pela probabilidade de sua ocorrência. Então, ele está dando as definições de racionalidade, que só quem já teve um contato com microeconomia vai entender do que ele está falando. Por quê? Porque é preciso um conhecimento deste mundo específico da teoria econômica, que a maioria das pessoas não conhece. Tá? Então, para todos os economistas com essa formação razoável, esse texto é inteligível, para a maioria das pessoas, não. Não faz sentido, eles vão ler isso aqui e vão entender como incoerente, embora o texto seja coerente. Tá certo? Terceiro, né, a gente falou de elementos linguísticos, falamos de conhecimento de mundo, vamos falar de conhecimento compartilhado. Nessa parte de conhecimento compartilhado, eu vou então dar uma pausa, na verdade, eu vou encerrar esse vídeo, para não ficar longo demais, e vou gravar um outro vídeo, tá? Então vai ter um vídeo 2, eu vou tratar dos elementos 3 e 4, encerrando essa aula 6, parte 1, tá bom? Então eu vou encerrar o vídeo agora e a gente volta num outro vídeo, para não ficar longo demais, você poder assistir, dar uma pausa e depois assistir o outro, com os pontos 3 e 4 dessa aula 6. Então, voltando aqui, a gente vai dar uma pausa, tá? Então, até a parte 6, aula 6, parte 2 dessa aula de hoje.